pensamento positivo e as conexões neurais. A maior ou a menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. Abraham Lincoln. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Friedrich Nietzsche. Seguimos na nossa jornada. Em 2004, eu fui ao cinema assistir a um filme que estava gerando polêmica na época. O filme se chamava Quem Somos Nós? Um documentário que mostra como a física quântica vê o mundo em sua essência. E tenta entender como pensamentos, sentimentos e intenções criam a nossa realidade. Eu acho que eu fui a única pessoa que chorou no cinema. Eu chorei compulsivamente de agradecimento. Aquele filme me apontava que eu estava na direção certa. Ele falava de um universo infinito de possibilidades de criação da nossa realidade. E que a criação começa com nossos pensamentos. Eu li dezenas de livros que falavam do poder que o pensamento exerce em nossas vidas. Todos eles das mais diversas formas, davam um tipo de receitinha mágica. Mude seus pensamentos e mude a sua vida. Hoje eu sei que isso é verdade. Mas eu vou falar pra vocês, quando eu falava mude seus pensamentos e mude a sua vida, eu falava, ai, que balela. Eu realmente questionava. Eu vou falar, não é fácil, viu? Mas tudo bem. Vou dar receitinha de bolo aqui pra vocês de como a gente pode mudar os nossos pensamentos. Nosso cérebro está o tempo todo sendo modelado por nossos pensamentos. Imagine seu cérebro com uma rede de energia conectada a milhares de caminhos. E cada vez que você pensa em uma determinada coisa, um caminho específico é iluminado. Esses caminhos são as conexões neurais daquilo que pensamos e estão diretamente relacionados às nossas crenças e experiências vividas. Alguns desses caminhos são constantemente trilhados por nossos pensamentos, e em alguns casos, dezenas, centenas de vezes ao dia. Quanto mais pensamos, mais fácil fica trilhar esse caminho no cérebro. A gente entra quase que no piloto automático. Então, sabe aquela coisa que você pensa o tempo todo? Por exemplo, uma pessoa que se sente vítima. Eu sou vítima, tá tudo errado pra mim. Tipo hard, né? Ó dia, ó vida, ó ano, ó azar. Então essa é pros antiguinhos, né? Porque os novinhos não vão lembrar desse desenho. Mas antigamente tinha um desenho do hard e ele falava isso. A vida era difícil mesmo. Então tem gente que é vítima e fica com essa trilha, né? Ai, minha vida é ruim, nada dá certo pra mim. Eu sou uma coitada, Deus me esqueceu. Eu vou falar pra vocês que eu era assim no passado, tá? Vou aqui dar meu braço a torcer, porque eu já fui uma dessas pessoas bem vitiminha das situações, sabe? E quanto mais você trilha esse caminho, mais iluminada essa conexão neural fica e mais forte ela fica. E aí seu subconsciente fica ali, né? Só vendo aquele caminho iluminado do quanto você é vítima. E aí você fica só esperando a próxima desgraça acontecer na sua vida, porque certamente vai acontecer. Como o próprio nome já diz, conexões neurais. Se fizermos uma ligação entre nossos pensamentos predominantes e nossa realidade, veremos que existe uma conexão direta entre o que pensamos e o que vivemos. A capacidade de criarmos nossa realidade está em nossa habilidade de exercer o controle sobre os nossos pensamentos. Isso explica porque algumas pessoas conseguem resultados fabulosos, né? São felizes, ricas, saudáveis e bem-sucedidas, enquanto outras vivem à margem de seus desejos. Seus desejos nunca se realizam. Então tem gente que pensa, cara, minha vida é ótima, tá tudo certo, tá tudo bem. Pronto, por óbvio que a vida daquela pessoa tá bem, né? Porque ela pensa assim, é como ela trilha as conexões neurais dela. É como ela se conecta, né?
Podemos desenvolver nossa capacidade criativa exercendo o poder sobre nossos pensamentos. É a nossa habilidade de dirigir nosso processo de pensamentos que vai nos dar o poder de produzir os resultados que mais desejamos em nossa vida. Então, dirigir seus pensamentos. Comanda você no comando. Quando você está ali no comando, quando você pega as rédeas da sua vida e você decide para que lado que a tua vida vai seguir daquele dia em diante, você começa a ver que a sua vida começa a trilhar um novo rumo. Todas as vezes que pensamos algo, nosso pensamento produz determinadas substâncias químicas. E aqui a coisa vai ficar interessante, tá, gente? Chamada neuropeptídeos. Então guardem esse nominho aí, neuropeptídeos. A minha irmã sempre fala, assim, quando alguma coisa tá dando errado na vida dela, ela fala pra mim, ai, esses peptídeos. Que ela não esqueceu das minhas liçõezinhas. Porque é isso, gente. Eu vou ensinar para vocês aqui agora esse truque. Há substâncias para a raiva, para a tristeza, para a vitimização, para o desejo, para a alegria. Então, eu vou falar para vocês. Cada vez que você pensa uma coisa que te deixa alegre, você libera substâncias, né, que te deixam alegre, que te conectam. Vamos fazer uma conexão ali. Quando você tá tristinho, você também libera substâncias químicas no seu organismo. Quando você se sente vítima, você também libera substâncias químicas no seu organismo. Quando você sente alegria, você libera sentimentos, substâncias químicas no seu organismo. Então, todos os nossos sentimentos, prestem atenção. Todos os nossos sentimentos liberam substâncias químicas no nosso organismo, tá bom? Pegou? Tá? Então, pegou até aí, né? Existem substâncias para cada estado emocional que vivemos. Quando vivenciamos um estado emocional, nosso pensamento libera a substância correspondente, tá? Então, tá lá. Você pensou em alguma coisa que te faz sentir alegria, você vai liberar. Pensou em alguma coisa que te faz sentir raiva, vai liberar a substância química. Tanto que dizem, né, que a raiva, assim, a raiva consome, né, porque libera todo tipo de substância química que é venenosa. Você, inclusive, quando sente muita raiva, sente até aquele fel na garganta, né, aquele fel que sobe, né, então, e quando você sente alegria, prazer de viver, né, parece que, sei lá, você respira perfume, né, a vida é diferente. Substâncias químicas. Então, tá pegando aí, né? Que todas as vezes que você tem emoções, você libera substâncias químicas correspondentes. E, mais interessante, no nosso organismo existem receptores para cada uma dessas substâncias químicas. Tá entendendo? Receptores. Você sabe o que é receptor? Alguma coisa que recebe. Tá? Então, se repetirmos muitas vezes um pensamento, as nossas células ficam o quê? Viciadas. Nós somos viciados em sentimentos, acredite se quiser. Nossas celulinhas, que lembra que eu disse para vocês que a gente tem que a gente tem alguns trilhões de células no nosso organismo? Esses trilhões de células, cada uma dessas células é viciada em alguma determinada substância química. Então, agora que a coisa vai ficar interessante, que você vai entender por que é que você não consegue mudar a sua forma de pensar. Olha só que interessante. Isso aqui devia ser ensinado na escola, tá? Isso aqui devia ser ensinado quando a gente tem 7 anos de idade. De tão importante que é. Isso é muito, 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 muito importante. Então, preste atenção, tá? Os neuropeptídeos e os receptores são uma chave para entender como a mente e o corpo estão interconectadas e como as emoções podem ser manifestadas em nosso corpo. E o mais intrigante, nossos pensamentos, com o tempo, vão formando uma vasta rede neural alimentada das mais diversas ideias tiradas de todas as experiências vividas. Vou explicar isso aqui para vocês, tá? Que é um pouco complexo. Então, vamos lá.
Você foi criado de um jeito para falar que você era uma pessoa desastrada. Meu caso. Então, assim, se é uma pessoa desastrada, eu desde pequena, né? Aquela pessoa que a minha mãe põe uma toalha limpa na mesa, eu virava o copo. Era incrível, era só ela pôr uma toalha limpa para eu virar um copo. E aí ela foi falando, você é uma desastrada, você é uma desastrada, você é uma desastrada. Por óbvio. O que aconteceu? Eu incorporei que eu era uma desastrada. Então, assim, eu era a pessoa que tava andando descalça e batia o dedinho na quina da parede, quebrava o dedinho do pé em 4 pedacinhos. Os ossos em 4 pedacinhos. Por quê? Porque eu era desastrada. Né? Eu era uma pessoa que se sentasse na praça de alimentação e compartilhasse uma mesa com alguém, eu virava um copo. Por quê? Porque eu fui adquirindo essa crença. Olha como é bobo isso, tá? De que eu era desastrada. Então, ao longo de anos, da minha infância até, eu nem sei, a fase adulta bem passada, já eu tinha pra mim que eu era desastrada. Então, por óbvio, que tudo que eu fazia dava M. Até que um dia eu falei, caramba, eu não sou desastrada, eu posso mudar isso, eu posso mudar a minha realidade. Só que acontece que não é tão simples, né? Porque se você fala, eu sou desastrada, eu sou desastrada, eu sou desastrada, e isso libera substância química e você tem células viciadas nessa coisa, né? Da culpa, né? Da coisa que assim, que gera cada vez que você faz uma coisa que você acha que não é errada. E aquilo assim vai gerando, que se você é uma pessoa errada, você gera culpa, né? E aí assim, aquela coisa, né, das celulinhas se sentirem culpadas, das celulinhas se sentirem coitadinhas, das celulinhas se sentirem vítimas, né? Quero que aconteça com as minhas celulinhas. Elas ficaram viciadas nessas substâncias químicas, então eu tinha que sempre fazer alguma coisa para me sentir culpada. Desde virar um copo a qualquer coisa. Virar um copo, mas de preferência que o suco, o refrigerante derrubasse assim na roupa da pessoa, né? Porque aí a culpa ficava maior e as celulinhas ficavam bem felizes, alimentadas da culpa, né? Daquela substância química liberada pela culpa. Então parece bobo isso, mas não é, gente. Olha como é que a forma com que a gente pensa e a forma com que a gente vai se sentindo e a forma com que a gente vai trilhando conexões neurais ao longo da nossa vida faz com que as coisas vão acontecendo e os vícios vão acontecendo. Vamos seguir, né? Por exemplo, se sentimos mágoa, criamos uma conexão neural sólida e entranhada na nossa mente, liberamos neuropeptídeos específicos produzidos pela mágoa. Neuropeptídeos são essas substâncias químicas, tá? À medida que bombardeamos as células do nosso corpo com esse sentimento e com essa mesma química repetidamente, os neuropeptídeos liberados pela sensação de mágoa se tornam necessários para as células. Seu organismo fica viciado no sentimento da mágoa. Aquelas pessoas que são muito magoadinhas. Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Por que só comigo? Porque tem, né? Tem gente que se magoa. Era eu, tá? Também era essa pessoinha aí que era bem magoadinha, eu era. Então, imagina tanto de celulinha ali, contaminada, né? Adictas, né? Aquela coisa de celulinhas assim, viciadonas na mágoa. Então, todo dia eu acordava de manhã e eu precisava de várias substâncias químicas sendo liberadas. A da culpa, a da mágoa e assim vai indo, né? Ixi, era muito louco. Porque aí você vai criando situações na sua vida para que você se sinta magoado. E você vai criando situações na sua vida para que você se sinta culpado. E você vai criando situações na sua vida para que você se sinta vítima. Porque se você não sentir aquilo, as celulinhas não vão ter alimento. Olha que interessante como é que funciona. E as celulinhas, para sobreviverem, precisam daquela substância química, porque senão elas morrem e elas não querem morrer, elas querem ficar vivinhas.
E aí, enquanto elas querem ficar vivinhas, elas ficam pedindo pelo amor de Deus, aquele sentimentinho. Elas ficam pedindo pelo amor de Deus para que você produza alguma coisa para sentir culpa, raiva, vitimização, mágoa, qualquer coisinha para que elas possam se alimentar e ficar vivas. É assim que funciona. Então, você imagina trilhões de células, né, viciadas. Cada célula do nosso corpo pode ter milhares de receptores em sua superfície e estar viciada em determinadas substâncias químicas. Então, assim, milhares de receptores. Então, você imagina uma célula cheia, é como um polvo. Funciona mais ou menos isso, é como um polvo. Sabe aquelas ventosas? Então, as celulinhas do nosso organismo, elas têm milhares de receptores que ficam ali querendo aquela substância química. É assim que funciona, gente. Isso é químico, é ciência. Olha só, se você soubesse disso na infância, você ia tentar mudar a forma como você se sente para ficar viciado em coisas boas, viciados em harmonia, viciado em alto astral, viciado em alegria, viciado em sucesso, viciado em prosperidade. Não, né? Então, a maioria da população mundial tá viciado mesmo, é na culpa, é na vitimização, é na mágoa, é na tristeza. É Freud. Então, vamos lá. As células viciadas... agora como é que funciona, tá? Então, vamos explicar aqui. As células viciadas vão enviar para o cérebro a mensagem de que precisam de determinadas substâncias químicas, sejam elas de vitimização, de dor, de raiva, de alegria, de amor, seja lá o que for, né? Então, assim, gente, pensa bem, as celulinhas viciadas, as danadinhas, ainda enviam uma mensagem para o nosso cérebro de que elas precisam de alimento. E por que elas fazem isso? Porque elas mandam uma mensagem para o cérebro e falam assim, tô com fome de vitimização. Tô com fome de mágoa. Tô com fome de tristeza. Aí elas mandam isso pro cérebro. Aí o cérebro dá um jeito de ficar triste, dá um jeito de você se sentir vítima, dá um jeito de você ficar magoadinho. Porque aí o seu subconsciente dá um jeito de reativar alguma memória que faça com que você libere aquelas substâncias químicas. Dá um jeito de que alguma coisa aconteça na sua vida para você ficar magoadinho, alguma pessoa cruze seu caminho, né? Eu era uma pessoa tão magoadinha, tão raivosa, tão tristinha, que assim, eu ia no supermercado, eu era aquela pessoa que as pessoas batiam com o carrinho na minha canela, sabe? Pra eu ficar com raiva. Tudo acontecia na minha vida. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, como é que foi que eu sobrevivi com coleções de crenças limitantes. Mas sobrevivi, tô aqui, gente. Sobrevivi, transmutei tudo e tô aqui pra contar a história e pra ajudar você, quem sabe, a transmutar as suas também, né? Então vamos lá, quando as celulinhas estão com fome, o que elas fazem? Elas mandam uma mensagenzinha para o cérebro, né? Para o cérebro liberar aquela substância química. E o cérebro vai se ativar e buscar uma situação que a gente viveu no passado. Porque uma coisa, gente, olha que interessante, o cérebro, ele não diferencia o que está acontecendo agora com algo que aconteceu no passado, tá? Então, ele não consegue falar assim, não, essa situação foi no passado, então você não precisa sentir aquilo de novo. Não, o cérebro não faz essa diferenciação. Então, se você sentiu raiva de uma determinada situação no passado e você pensar naquela situação, aquilo vai liberar uma raiva em você. Se você sentiu alegria em alguma situação do passado e pensar naquela situação, você vai reavivar a alegria. Se você se sentiu magoadinho e pensar naquela situação, você volta a sentir a mágoa. É muito interessante como o cérebro funciona, tá? Porque a mesma rede neural do passado, ela é ativada. E o que vai acontecer? Ela vai mostrar essas imagens aqui no seu lobo frontal, aqui dentro do cérebro. E aí o que vai fazer? Com que você crie situações na sua vida para vivenciar uma situação semelhante, para liberar as substâncias químicas que as células estão viciadas e que estão pedindo. Então, presta atenção. Do livro que eu falei para vocês, A Biologia da Crença. É muito interessante, como a gente não sabia disso antes, né?
Isso para mim, quando eu fiquei sabendo, foi libertador. Porque eu falei, oi? Como assim? Nós somos viciados, nossas células são viciadas em emoções. Se as nossas células são viciadas em emoções, isso pode causar um verdadeiro inferno na nossa vida, né? Então, eu comecei a questionar em quais emoções eu sou viciada. E aí, quão triste eu percebi quando eu me dei conta de que eu não era viciada em emoções boas. Eu era viciada realmente em situações que me deixavam sempre para baixo. Então, vai aí uma mensagem para as pessoas que sentem depressão, para as pessoas bipolares que passam por transtornos mentais. Essa é uma das grandes causas, porque de tanto você se sentir vítima, se sentir coitado, se sentir culpado, ou seja lá qual situação que você está viciado, em sentir que suas células estão viciadas nessas substâncias químicas. Se você soubesse disso antes, talvez você tivesse mudado a tua forma de pensar antes. Mas infelizmente, como você não sabia, você criou uma trilha neural tão visitada, tão visitada, tão visitada, que se tornou uma trilha neural extremamente iluminada, gigante e forte, fortalecida. E o quanto isso te gera situações que causam sofrimento. Então a depressão, ela começa por aí, os transtornos mentais começam por aí. Quando ao longo de muitos anos a gente vai se viciando em situações que não são boas pra gente. E só tem uma forma de mudar isso: começar a trilhar novas conexões neurais. Não é fácil, mas é possível. O desejo é um ponto inicial para que isso aconteça. Então, lembra disso, dos neuropeptídeos, dos seus sentimentos, das substâncias químicas que você está liberando e em quais substâncias químicas as suas células estão viciadas. É muito importante você olhar para isso de forma consciente. Comece a olhar todos os dias quais são os sentimentos que governam a tua vida. Você sente raiva o tempo todo, você é uma pessoa muito raivosa, ou talvez uma pessoa muito magoada, ou uma pessoa triste, uma pessoa que se sente vítima do mundo, ou você é uma pessoa alegre, feliz, que irradia amor. É muito importante, porque com base nos seus sentimentos diários, com base em tudo aquilo que você sente diariamente, você vai começar a perceber em quais sentimentos que você é viciado. E se você não está gostando disso, é muito importante que você comece a vigiar seus pensamentos, seus sentimentos, para gerar novas conexões neurais e para que novas células nasçam e comecem a se viciar em novas substâncias, né? Como a alegria, o amor, o prazer, o contentamento, o êxtase, né? Mas aqui é que nem Polishop. Mas não é só isso. É porque se você ficou um pouquinho chocado com essa informação, tem que te dizer, você vai ficar um pouco mais chocado ainda. Por quê? Porque essas células, elas vão ficando viciadinhas naquelas substâncias químicas que você libera diariamente. E aí funciona mais ou menos assim, é uma celulinha, né, que come aquela substância química. Aí ela come aquela substânciazinha química todo dia. Aí ela fica bem gordinha, muito gordinha, bem gordinha. E aí, sabe o que ela faz? Ela vira duas. Aí você não tem mais uma célula para engordar, você tem duas. E aí você vai sentindo aquela sensação todo dia, e aí aqui você tem duas celulinhas viciadas. Aí as duas celulinhas viciadas querem comidinha, aí elas pedem pro seu cérebro, fica com raivinha porque eu preciso de comidinha. Que a comidinha é a substância química que a raiva libera, lembra, né? Aí você tem duas celulinhas. Aí as duas celulinhas vão comendo. Aí as duas celulinhas ficam gordinhas de novo. Aí o que elas fazem? Vira 4! E aí
você tem 4 celulinhas para dar de comer. Porque assim funciona. Pode parecer maluco, mas é assim que funciona. E aí, ao longo de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque tem gente aí que tem muito mais de 50 anos e não percebeu isso ainda, nunca ouviu falar disso. Porque eu tenho amigos que leram meu livro e que falaram, eu nunca ouvi falar disso na vida. Eu também nunca tinha ouvido, então por isso que é importante eu falar aqui agora pra você, né? Se você nunca tinha ouvido falar disso, então presta atenção, porque ao longo de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você tem uma população de células viciadas em sentimentos não tão bons. E essa população de células vão cobrar do seu cérebro alimento e você vai gerar constantemente, inconscientemente, porque isso não é um processo consciente, porque é óbvio que se fosse consciente, você ia falar, para, chega. É inconsciente. Vai mandar para o seu cérebro, tô com fome, quero comer. E aí você vai inconscientemente gerar situações na sua vida para te fazer sofrer. Então, o que eu tô colocando aqui para você é a importância de você entender isso. Isso aqui muda a tua vida. Isso aqui muda a tua história. Isso aqui muda teu rumo. Isso aqui muda tudo. Desde que você compreenda em que substâncias as suas células estão viciadinhas. É muito importante que você compreenda isso. Mas tem a boa notícia, né? A boa notícia é que se você parar de alimentar, elas, né, não vão sobreviver, porque ninguém sobrevive à fome. Então, se você parar de alimentar essas celulinhas viciadas em sentimentos ruins e passar a alimentar novas células com sentimentos bons, com substâncias químicas liberadas por bons sentimentos, amor, contentamento, êxtase, alegria, harmonia, paz, saúde, bem-estar, tudo que você puder começar a sentir. A boa notícia é que as suas células vão ficar viciadas nessas substâncias e elas vão começar a engordar e elas vão começar a se duplicar, né? E assim por diante. Então, ao longo do tempo, quando você começa a mudar seus sentimentos, o que acontece? Novas células vão pedir novas substâncias para o seu cérebro. E aí você vai começar todos os dias a mandar mensagem para o cérebro de que você quer contentamento, você quer alegria, você quer êxtase, né? E aí vai ser bom, porque aí a sua vida começa a mudar. O rumo da sua história começa a mudar, a sua história começa a mudar. Tudo muda com isso. Importante isso que eu disse que agora, não é? É muito importante. Isso daí você devia ter aprendido na escola. Se você tem filhos, começa a educá-los a pensar dessa forma, porque você vai mudar a vida deles. Se você tem filhos pequenos, filhos adolescentes ou mesmo filhos adultos, comece a mostrar para eles, porque isso é uma coisa que ninguém nos ensina na escola. E isso devia ser matéria fundamental, porque isso aqui, gente, é ciência. Não é a Andréia aqui que tá falando, não, tá? Isso aqui é ciência. Provado pela ciência. Então, como eu disse, eu sou muito racional, eu gosto de provas. E quando eu descobri isso aqui, eu falei, agora muda a minha vida. E foi aí que eu comecei a mudar meus pensamentos e mudar meus sentimentos, a forma de ser vítima. E começo hoje a dar risada do meu passado, porque quando eu lembro a forma com que eu pensava, eu me perdoo, né? Por óbvio, porque eu pensava daquela forma porque eu não sabia. Mas a partir de então, eu tenho sido uma observadora de mim o tempo todo. E quando eu me pego com algum pensamento de vítima, eu dou risada. Eu já mando na hora e falo, não vai colar. Vamos mudar já. Imediatamente esse estado de ser, né? Então, gente, vivenciar as mesmas emoções negativas, viciantes, todos os dias, nos impede de viver em plenitude. E o que eu deixo de recado para vocês é que a importância de controlar o nosso estado emocional.